Oi, mulherada! Eu sou a Éssica, mentora e consultora de estilo, e nesse canal aqui do YouTube eu ensino mulheres a estarem bem vestidas e confiantes todos os dias. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um dos segredos, vamos mergulhar em um dos segredos de ilusão de ótica ao você se vestir, que te permite dar aquela afinada no corpo, marcar a cintura, mas também pode acabar te achatando a silhueta. Importante você saber como usar essa técnica, esse recurso, para você se vestir para ter o resultado que você tanto deseja, que são os cortes visuais. Eles são muitas vezes usados sem querer e podem acabar te dando um efeito desejado ou indesejado. Não são só detalhes estéticos, como algumas pessoas pensam por aí, mas é uma ferramenta super poderosa para moldar a forma com que você é percebida. Eu prometo revelar como você vai poder usar os cortes visuais para valorizar suas melhores características ou disfarçar aquela que você prefere minimizar um pouco, tá bom? E antes da gente explorar os princípios da percepção visual, é crucial a gente entender o poder dessa técnica. Esses cortes visuais, eles oferecem uma alternativa muito libertadora, assim, de padrões mais tradicionais, que são baseados em biotipo. Então, ele permite a gente realçar a nossa aparência sem a necessidade de se encaixar em um padrão de silhueta único, tá? Você já se perguntou como a moda pode ser adaptada para realçar a sua individualidade, independente do seu tipo de corpo? Para compreender essa técnica dos cortes visuais, né, nas formas que a gente se veste, e como eles influenciam a percepção do nosso corpo, a gente precisa entender os princípios básicos da percepção visual. Você já notou como cores, padrões, linhas, texturas nas roupas podem mudar a maneira como a gente se percebe quando a gente percebe a forma do nosso próprio corpo? Vou mostrar uma imagem para você. Olha isso aqui. Um corte visual ocorre quando a gente tem um contraste nítido em uma peça de roupa. O contraste ele é a diferença de cores entre dois itens. Então, quanto maior o contraste, mais nítida e mais marcada vai ser a sensação que a gente quer trazer para a nossa ilusão de ótica. Tá? Aqui vocês podem ver opções, né? Por exemplo, aqui bem marcado, aqui um pouco menos. A gente já vai entrar mais no detalhe sobre isso. O máximo de contraste é o preto e o branco, que são dois opostos de profundidade de cor. Ao colocar cores iguais ou parecidas uma do lado da outra, como essa opção aqui do rosa, por exemplo, a gente tem um menor contraste, uma menor diferença de cor. Então fica mais suave ou inexistente esse corte visual, tá? Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem aqui, a gente tem esse branco aqui e esse preto, e a gente tem esse corte visual bem aqui nessa diagonal, onde a gente tem a diferença de cor, ou aqui na foto da Iana, com essa questão do cinto preto. Então a gente tem um visual todo mais claro, no geral, e um corte visual, onde a gente tem o cinto preto, não, o cinto marrom, o cinto escuro, enfim. E aí, como você pode usar esses contrastes para criar uma linha imaginária ou algum ponto focal que altere a percepção das proporções e formas do seu corpo? Por exemplo, um vestido ou uma roupa com cinto de cor contrastante, como o caso da Diana, cria um ponto focal na cintura, destacando essa região. O nosso olhar vai direto ali naquele lugar. E como você pode aplicar esse conceito para realçar ou minimizar certas características físicas? A psicologia da percepção ela tem um papel muito importante nesse processo. Você já pensou, já percebeu sobre como a gente naturalmente é atraído por interrupções em um padrão visual? O nosso cérebro ele busca conclusão, ele não gosta de interrupções, ele sempre vai buscar completar algo interrompido. Vou deixar para vocês uma coisa. Por isso, os looks monocromáticos são aqueles todos da mesma cor ou de cor parecida, precisa ser exatamente o mesmo tom, mas no caso, por exemplo, ali o rosa com rosa, o azul esse acinzentado com azul acinzentado. Então, por isso, esses looks monocromáticos, eles alongam, tá?
O nosso olhar, ele passa, no geral, por completo por aquele visual monocromático. O seu olhar vai de cima para baixo direto. Então, ele alonga. Já ao ter uma quebra de cor ali, como as segundas opções visuais ali, as segundas opções de imagem, quando a gente tem essa quebra de cor, esse contraste, esse corte visual, aquele local onde tem essa diferença vira um ponto focal. Então, o seu olhar vai direto naquele ponto e vira um foco. Então, nesse caso ali, na cintura, onde a gente tem a quebra de diferença de cor da blusa para a calça. Ou seja, se você colocar uma blusa, uma saia, uma calça ou um short, deixa eu passar a imagem aqui para vocês verem o que eu estou falando. Se você colocar uma blusa, uma saia, uma calça, um short, enfim, com cores bem diferentes, com a blusa para fora, se ela terminar justamente na altura do quadril, como nessas imagens, a gente vai evidenciar esse local. Da mesma forma que na imagem anterior a gente acabou evidenciando a cintura com a quebra de cor na cintura, nesse caso, se a gente deixar a blusa por fora e ela terminar na altura do quadril, a gente vai evidenciar esse lugar. Por ele ter se tornado, né, o ponto focal ali com a quebra de cor, com esse corte visual, mas também ele acaba alargando ali pelo fato de ter uma linha horizontal bem naquela região, que vai fazer alargar mais ainda, tá? Então, se você tem quadril largo, por exemplo, e não quer evidenciar isso, não faça isso, tá bom? Veja aqui, me dizem, me contem aqui nos comentários se vocês percebem isso aqui que eu tô falando, dessa linha aqui, que ela aumenta essa região onde essa blusa termina e alarga essa região. Ela vira ponto focal e ainda alarga, tá? Ou, por exemplo, na outra situação, se você quer afinar o seu tronco, você pode usar uma blusa e um blazer, um colete, enfim, uma terceira peça, com maior diferença de contraste entre elas, para que você dê essa sensação de tronco mais afinado. Lembrando que, para ter essa sensação de tronco mais afinado, você precisa que a terceira peça esteja mais no centro do corpo e não lateralizada, ok? Porque muitas vezes a gente coloca a terceira peça, né, e fica, ou ela tá pequena, ou sei lá, por que razão, ela fica mais na lateral do corpo. Se você deixar ela aqui, muitas vezes eu vejo com, sabe aqueles cardigans mais abertinhos e tal, se você colocar ele terminando aqui na lateral do seu corpo, você não vai ter esse efeito. Você tem que trazer a peça aqui para o centro do seu corpo. E aí, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ó, quando a gente tem maior contraste, maior diferença de cor, como essas duas primeiras imagens, você consegue ver esse centro do corpo mais afinadinho. Então você tem a sensação de que o corpo, que o tronco tem aquela finura ali, ele direciona para aquele retângulo central mais afinado. Enquanto que quando a gente tem a blusa e o colete ou qualquer outra terceira peça na mesma cor, né, a blusa e a terceira peça, você não tem essa sensação, porque você tem tudo ali na mesma cor, é como se fosse uma blusa ali que tá com a largura normal do seu corpo, tá bom? E, além disso, as padronagens, elas também têm uma influência na questão dos cortes visuais. Você pode usar tecidos com padronagens maiores e com alto contraste para chamar atenção, por exemplo, e virar ponto focal, como nessa segunda foto aqui. Você está vendo que, aqui a gente tem uma padronagem com listas bem grossas, que ela faz um contraste maior, ela é bem mais chamativa, tem um padrão mais largo. Ou, se a gente for para padrões menores e contrastes menores, a gente acaba disfarçando um pouco mais essa área que a gente não quer destacar. Mesmo que você use, por exemplo, uma estampa. Se você quer usar uma estampa, mas não quer criar esse ponto focal tão grande, você pode optar pelas padronagens mais fininhas e com menos contraste. Então você pode ver aqui, ó, que essa peça aqui, essa primeira imagem, ela tem uma linha bem mais fina e com contraste bem menor entre a linha e o fundo do que a outra. Então a primeira imagem, ela disfarça mais, mesmo estando com uma estampa de listras, do que a segunda. Aqui a gente tem uma outra percepção aqui, queria mostrar para vocês verem a diferença dessa questão
do grande com o pequeno, da padronagem grande com a pequena, porque eu sei que muitas vezes vocês ficam com medo de usar estampa, mas não é toda estampa que vai aumentar. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver nitidamente, nesse primeiro look aqui, o quanto que a parte de cima ela aumenta muito mais do que a parte de baixo. A parte de baixo você quase não vê, que mal tem uma estampa ali. Então, a parte de cima, sim, com uma estampa maior e um contraste maior, ela vai aumentar mais do que a parte de baixo. A mesma coisa aqui nessa estampa verdinha. Tem uma ali que é bem mais discreta, mais fininha, mais suave, e a outra de bolinhas embaixo que destaca um pouco mais, por ser uma padronagem maior. E você consegue ver também nitidamente se você compara a calça verde de bolinha branca com a blusa preta de bolinha branca, que no caso, a preta, que tem o maior contraste, ela aumenta ainda mais do que a verde. Vocês conseguem perceber essa comparação e ver essa diferença? E aí, a gente também tem uma situação em que, no caso, a gente tem os próprios padronagens, enfim, fazendo um pouco de um trabalho pra gente, assim, de disfarçar e destacar o que a gente não quer. Como assim, Jéssica? Então, assim, aqui, nesse caso, a gente está brincando com estampas de forma com que a gente está completando, ou não só estampas, mas peças, né? Uma blusa com blazer, uma blusa com, no caso, onde termina a calça. Isso a gente está construindo. Mas tem vezes que a própria estampa ou a própria padronagem de uma peça pode fazer esse efeito da ilusão de ótica para você. Como, por exemplo, nessa imagem aqui. Então, vocês estão vendo que nessas próprias peças, o próprio vestido já vem com esses cortes de cor aqui. Nesse caso, o primeiro é bem nítido, né? Aquela questão do preto e do branco de uma forma bem forte, bem nítida. O outro tem um pouquinho aqui, você vê que ele tem um preto bem aqui na parte mais alta, ali após o busto, na parte mais alta da cintura. Então, que diminui um pouquinho aquela região visualmente. E aqui, nesse caso do vestido da Fernanda Lima também, apesar de não ser um contraste tão grande, ali a gente tem esse jogo ali de cores para que a gente tenha essa sensação de curvas no corpo dela, que é um corpo com menos cintura, tá bom? Deixa eu só tirar a imagem aqui. E aí, ao entender e aplicar os conceitos dos cortes visuais, você pode usar a moda como uma ferramenta super poderosa de expressão pessoal e autoconfiança. Ao você escolher as peças que não só se alinham com o seu estilo pessoal, mas também realçam as suas melhores características e disfarçam o que você menos quer, o que menos te agrada, isso faz com que você não precise se preocupar com o que você não gosta. Você fica mais confiante, você sabe que aquilo ali está sob controle. Isso te deixa feliz. Quem não fica feliz quando sabe que não tem que se preocupar com alguma coisa que não gosta? Quando acontece totalmente o contrário, quando tem alguma coisa pulando, uma gordurinha para fora do lugar, uma coisinha te incomodando, você fica super incomodada, enfim. Então a gente quer evitar isso. E refletir sobre essas questões não só vai te ajudar a compreender melhor a técnica, mas também entender melhor sobre o impacto que aquela roupa tem em você, no seu próprio estilo, no seu próprio corpo. Por isso, eu convido você a se perguntar uma coisa. Como eu posso usar essa técnica de cortes visuais para melhorar a minha imagem e a minha confiança? Quais áreas do meu corpo eu gostaria de destacar ou disfarçar? E como eu posso aplicar essa técnica de maneira que complemente meu tipo de corpo, que é único, e o meu estilo pessoal? Lembra sempre de uma coisa: a moda é uma jornada de autoexpressão e de autoconhecimento. Então, ao você aplicar esses conceitos, você não só vai se vestir bem, mas também vai desenvolver uma compreensão muito mais profunda de como realçar a sua beleza natural e a sua individualidade. Tá? Eu estou muito ansiosa para te acompanhar nessa jornada maravilhosa. A gente vai junto descobrir a arte do vestir e transformar o seu estilo de maneira que faça com que você se sinta confiante, poderosa todos os dias, bem vestida sempre. E nesse conteúdo de hoje a gente explorou a utilização dos cortes visuais
na sua forma de se vestir, de forma mais intencional, e como eles podem ser utilizados para realçar ou disfarçar características do seu corpo. A gente aprendeu como os cortes visuais são criados através de contrastes de cores, de padronagens ou estrutura de uma roupa, e que eles têm o poder de alterar a percepção das proporções e formas do nosso corpo. E que eles oferecem para a gente uma alternativa muito livre, muito leve, para a gente trabalhar a forma do nosso corpo, assim, para melhor forma para a gente, não necessariamente uma estrutura restrita num formato ampulheta, enfim, permitindo de verdade que a gente se expresse de uma forma mais individualizada, que a gente se adapte à nossa necessidade, à sua necessidade, ao invés de forçar mudanças adequadas ao que alguém achou que era o adequado, enfim, que era o melhor. E aí, além disso, a gente refletiu também sobre como a psicologia da percepção e a teoria da cor influenciam na nossa visão das roupas e, consequentemente, da gente mesma. A gente descobriu que a escolha consciente de peças do que vestir pode transformar a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança, permitindo que a gente destaque as nossas melhores características, disfarçando aquilo que a gente prefere dar uma escondida. E tudo que a gente falou aqui sobre cortes visuais é só uma das técnicas que eu ensino no meu treinamento Bússola do Estilo, onde eu ajudo mulheres como você a se vestirem bem, se sentirem confiantes todos os dias. E esse treinamento é um programa completo e transformador, onde a gente explora a sua relação em diversos aspectos com as suas roupas e define o seu estilo pessoal para que você possa descobrir e abraçar a sua verdadeira identidade visual.